Meus amigos, uma boa noite. E o conflito da Ucrânia está tomando uma proporção astronômica, muito preocupante. O cenário é de preocupação mundial. Desde 2018, já venho, logo quando eu comecei com esse trabalho aqui no YouTube, os seguidores mais antigos sabem muito bem, se lembram muito bem, que eu já venho alertando para um cenário não só de piora climática, mas também de conflitos. E logo quando houve a invasão da Rússia na Ucrânia, eu também já vinha avisando que era praticamente certeza de que a Rússia iria invadir a Ucrânia. Muitos zombaram, criticaram, riram, desdenharam. Alguns disseram que se isso acontecesse seria apenas um balela, um conflito de nada, um conflito qualquer. Agora todo mundo está vendo ao nível em que a situação chegou. Eu não ia dar a minha cara a tapa à toa. Tá? Essas imagens que vocês estão observando são de abrigos que a Rússia, abrigos nucleares, que a Rússia está ordenando fabricar para proteger, vamos dizer assim, a população. Vou passar todas as informações no vídeo de hoje. A situação, senhores, realmente ela está muito séria, muito crítica. Após a saída do Joe Biden, vamos dizer assim, ele tem pouco tempo no poder, ele está fazendo de tudo para, vamos dizer, para tirar a paciência da Rússia, do grande urso. Tá? Ontem eu publiquei um vídeo falando a respeito da preocupação dos países escandinavos, principalmente a Suécia, Dinamarca, brasileiros que moram na Noruega, nesses países estão preocupados. Antes que eu me esqueça, eu quero aproveitar e agradecer também a seguidora do nosso canal, a Kátia Durval, né, ela mora na França e ela inclusive me deixou ciente dessa informação do que está acontecendo na Rússia. Tá? Então o que eu comentei ontem foi a respeito de uma cartilha que o governo sueco está enviando para a casa dos cidadãos e até mesmo levantou a possibilidade de convocação de reservistas. Bom, eu me lembro que alguns meses atrás a Inglaterra também já avisou, né, a população que poderá também, dependendo da situação, convocar reservistas, porque o contingente militar da Inglaterra é muito pequeno, poucos soldados. Então a Suécia também fez a mesma coisa, o mesmo pronunciamento. Tá? Então a situação ela está bem complicada. Tá? Outra coisa, irei passar informações também sobre os planos da Rússia de acordo com a Ucrânia. A Rússia pretende dividir a Ucrânia em três. Tá? Parece, tiveram acesso, né, a inteligência ucraniana, a alemã, de que a Rússia ela planeja aumentar, deixar o seu império muito poderoso até 2045. Porém, a Rússia está com pressa em anexar territórios do leste da Ucrânia o mais rápido possível, até 2026. Sabemos ali que entre mais ou menos uns 20 a 30% da Ucrânia já está ali em posse dos russos, né? A Rússia só não conseguiu avançar mais por conta da própria ajuda da OTAN. Porém, muitos países, vamos dizer assim, estão preocupados com essa atitude de Vladimir Putin, vários países europeus. E as ameaças, elas, vamos dizer, estavam silenciosas, porém agora o tom das ameaças voltou à tona após a Ucrânia utilizarem, né, os ucranianos lançarem os mísseis de longo alcance, os ataques MS, os Storm Shadow. A Rússia ameaçou retalhar com ataque nuclear. Então a situação está muito complicada. Então observem essa imagem, são imagens de abrigos. Tá? Rússia começa a fabricar abrigos móveis, como vocês podem ver, resistentes a armas atômicas. Tem uma outra imagem para mostrá-los. Observe outra imagem desses abrigos. Então, eu acho que a situação, ou melhor dizendo, eu tenho certeza, né, que a situação dos tempos atuais está muito pior do que na época da Guerra Fria. A situação, tanto o conflito do Oriente como da Europa, vai depender do ano que vem,
2025. 2025 vai ser um ano chave, com certeza. Se Donald Trump não conseguir prometer o que ele prometeu, aí, senhores, a situação vai ficar muito, muito, muito complicada. Aí, com certeza, vamos chegar nos próximos anos a um holocausto nuclear. Agora, vamos para demais informações. Estou dando até mesmo ênfase para essas informações geopolíticas, até mesmo do que os eventos climáticos, que estão extremos. Porém, estou dando até mais ênfase nessa questão do conflito da Europa e praticamente essa ameaça nuclear, que está sendo até a mais importante no momento. Estou diante do site CNN Brasil. A Rússia começa a fabricar abrigos móveis resistentes a armas nucleares. Anúncio vem após Biden autorizar o uso de mísseis de longo alcance fabricados nos Estados Unidos em território russo. SIC Notícias, que é um site português. Rússia quer dividir a Ucrânia em 3 partes. Alerta secreta ucraniana. Vamos à situação dos bunkers primeiro. Vladimir Putin não está blefando. Com certeza ele não está brincando. E dependendo da ocasião, eu até penso, embora que seja loucura, que esse cara ele pode muito bem fazer detonação de alguma bomba atômica, talvez até mesmo na própria Ucrânia. Tá? A Rússia iniciou a produção em série de abrigos antiaéreos móveis que podem proteger contra uma variedade de ameaças, incluindo onda de choque e a radiação de uma explosão nuclear. O Instituto de Pesquisa do Ministério de Emergência disse que o abrigo chamado CUB-M, ou seja, a sigla KUB-M, poderia oferecer proteção por 48 horas, 2 dias. Estes e outros perigos naturais e provocados também pelo homem. Entre os listados estavam explosões e estilhaços de armas convencionais, queda de detritos de edifícios, produtos químicos perigosos e incêndios. Então a Rússia está produzindo isso em massa para a sua população. Eu vou chamar de CUB. O CUB-M assemelha-se a um contentor marítimo reforçado e é composto por 2 módulos. Uma sala para 54 pessoas, é grande, e um bloco técnico. Mais módulos podem ser adicionados se necessário, disse o Instituto. A pasta não vinculou a medida a nenhuma crise atual, embora o anúncio tenha ocorrido dias depois de a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter concordado em permitir que a Ucrânia disparasse mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para o interior da Rússia, decisão que o Kremlin disse ser imprudente e que atrairia uma resposta de Moscou. Né? Então, Vladimir Putin deixou bem claro: se os mísseis ocidentais, os ingleses e os mísseis americanos se caíssem em território ucraniano, poderia ter uma resposta nuclear. Tanto é que o Vladimir até mesmo assinou esse documento autorizando o uso de armas atômicas, se for o caso. Agora, é uma pergunta que eu faço. Não sei se esse abrigo adiantaria, porque mesmo a radiação reduzindo em 2 dias, ela vai continuar ali por milhares de anos. Então, não sei se adiantaria para alguma coisa. O presidente Vladimir Putin aprovou nessa terça-feira, 19, uma nova doutrina oficial que reduziu o limite da Rússia para o uso de armas nucleares. O abrigo móvel é uma estrutura multifuncional que oferece proteção às pessoas contra diversas ameaças, incluindo desastres naturais e acidentes provocados pelo homem, afirmou o Instituto de Investigação, chamando-o de um passo importante para melhorar a segurança dos cidadãos. Ele pode facilmente ser transportado em um caminhão e conectado ao abastecimento de água, e também pode ser implantado no vasto permafrost do norte da Rússia, acrescentou. Eu vou deixar o link da matéria aqui no topo dos comentários. E essa situação também é bem interessante, essa matéria é bem interessante, parece que a Rússia quer ficar mais poderosa do que nunca também. De acordo com as informações contidas nesse site, serviços de informação ucranianos alertam para um plano russo
E, embora os objetivos do líder do Kremlin, Vladimir Putin, sejam dinâmicos, passam por mais territórios além dos já reivindicados. O que o Vladimir Putin quer? Que a Ucrânia, o que sobrar da Ucrânia, que seria a região central, que não aderisse à OTAN, a parte leste ficasse, a parte, no caso, leste, com a Rússia, a região central, vamos dizer, que não aderisse à OTAN, ou seja, então praticamente ele quer toda a Rússia para ele. O Vladimir Putin praticamente quer toda a Ucrânia para ele. Né? Toda a Ucrânia para ele. Então é uma briga por terra, é briga por poder, e é isso que nós estamos vendo, igual Maduro aqui na América do Sul. Tá? E as tropas brasileiras elas estão se preparando. Eu vou fazer vídeo sobre isso, a coisa também não está boa não é? Até entrando em questão de profecias, né? Se a gente parar para analisar, por incrível que pareça, né, as profecias já falavam disso, que o mundo estaria em grandes conflitos, conflitos por toda parte. Né? É o que nós estamos vendo. Embora que os conflitos eles sempre fizeram parte da civilização humana, primeira G, segunda G mundial, não é? E por aí vai, G do Vietnã. Porém, o grande X da questão é que agora o homem, lamentavelmente, o homem desenvolveu armas nucleares. Né? Então é aí que está o problema. Os serviços de informação ucranianos alertavam esse sábado para que o plano russo para dividir a Ucrânia em 3 partes e que, embora os objetivos do líder do Kremlin, né, do Vladimir Putin e seus dinâmicos, passam por mais territórios além dos reivindicados. A direção principal dos serviços de informações do Ministério da Defesa da Ucrânia revelou detalhes sobre um documento alegadamente elaborado na Rússia com a previsão da evolução da situação militar e política no mundo até 2045, que também prevê um plano para dividir o território ucraniano em 3, revelou hoje a agência ucraniana Interfax. De acordo com a secreta ucraniana, citada pela agência, os dados do documento, alegadamente produzido pelas autoridades militares russas em dezembro de 2023, constituem a base do planejamento para um mínimo de 10 anos, apesar de estabelecerem metas até 2045. Vocês vão entender o que a matéria diz. Já, para quem não entendeu, eu vou traduzir. O vice-diretor da Agência de Informações Militares Ucranianas disse em declarações à Interfax que o conteúdo do documento confidencial está relacionado com futuros desenvolvimentos a nível global e regional, e com as ameaças que a Rússia vê para si própria. Para ter um poderoso potencial econômico, demográfico, territorial e militar, Putin precisa de toda a Ucrânia, advertindo que esse continua a ser o objetivo estratégico da Federação Russa e o mais depressa possível. Então a Rússia quer se tornar bem poderosa o mais rápido possível, mas para isso precisa de mais terras, que são, no caso, terras ucranianas. O responsável da secreta, entre aspas, ucraniana, acrescentou que o cenário de uma possível divisão do país seria já relevante num futuro próximo, talvez para 2026 já, e talvez até antes, após Putin ter já consagrado como territórios russos as regiões ucranianas parcialmente ocupadas de Lugansk, Donetsk, no leste do país, e Kherson e Zaporizhia, bem no sul da Ucrânia, além da anexação anterior da península da Crimeia já em 2014. Tá? Então essa questão já não é de hoje. Então desde muitos anos que a Rússia está com a intenção de conquistar parte da Ucrânia. De acordo com o alegado documento, também referido pelo jornal Kiev Independente, apesar de não ter a confirmação da sua autoria, as regiões orientais do país, incluindo os territórios parcial e totalmente ocupados pela Rússia, seriam anexados pela Rússia, conforme já previsto pelo Kremlin e presidência russa. Né? As regiões ocidentais seriam territórios disputados e poderiam ser reivindicados pelos países vizinhos, incluindo a Polônia, a Hungria e a Romênia. E o restante território, incluindo a capital ucraniana, Kiev,
ia se tornar um Estado fantoche controlado pela Rússia, o que significa que não poderia aderir à OTAN. Então vocês estão vendo que região central e região leste parte da Rússia. E se porventura, né, os países próximos ali, Polônia, Hungria, Romênia, quisessem, é loucura, né? Quisesse a parte oeste, tudo bem. Mas a região central e leste pertenceria à Rússia. Bom, o mais importante aqui da matéria, eu vou deixar o link da matéria também no topo dos comentários. Então, eu acho que mesmo se houver uma negociação por parte do presidente Donald Trump, ano que vem, mesmo com diálogos, Putin quer porque quer a Ucrânia. Até mais, até a próxima.